eu gostaria de chamar o nosso diretor do Instituto Butantan, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, grande amigo, membro do Conselho Acadêmico da Associação Médica. Eu poderia aqui ficar falando a noite inteira da titulação do professor Esper, mas dispensa mais comentários. É uma honra para todos nós tê-lo como membro, tê-lo aqui na nossa noite, e veja aí o sucesso da sua presença, que está sendo abrilhantada aí por essa plateia maravilhosa. Obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite da diretoria do nosso grupo. É um prazer enorme estar aqui, porque é a primeira vez que eu vim, quando faz uns 12 anos, eu achava que ia chegar num grupo de pessoas que eu não conhecia. Hoje, agora, eu conheço praticamente todo mundo. Todos são amigos, colegas de trabalho, e é uma satisfação estar aqui falando hoje à noite para vocês. Eu vou apresentar uma palestra que eu dei dia 25 de maio de 2023 na FAPESP, que é para revisitar sobre as epidemias e ameaças de saúde global e como que a gente pode se preparar, abordar alguns desses aspectos, e durante a aula eu vou atualizando o que foi acontecendo desde 25 de maio até agora. Só para, antes de entrar no assunto, eu hoje sou diretor do Instituto Butantan, com uma série de outros colegas, estamos fazendo as atividades lá. Eu estou licenciado da USP, onde eu tenho enorme honra e prazer de ser lá do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias, como vários dos nossos colegas aqui, que atuam lá no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, onde a gente teve juntos combatendo essa pandemia. Então, todos vocês que participaram desse trabalho durante esses anos que passaram vão ver em vários momentos essa história contada aqui durante a apresentação. A história de pandemias e mortes é algo que moldou a humanidade. Então, quando a gente olha tudo que aconteceu em vários marcos da história, vamos ver que vários deslocamentos, várias atitudes das pessoas, hábitos que a gente foi adquirindo, e inclusive movimentos políticos que moldaram até nações, teve a participação de pandemias. E a gente vivendo essa pandemia de Covid-19, a gente imagina que estamos passando por uma grande tragédia, e passamos mesmo. Mas a hora que a gente compara o que aconteceu com a Covid-19 com várias outras pandemias no passado, a gente vê que ela fica muito inferior em magnitude perto do que aconteceu em alguns momentos. Então, se vocês olharem aqui, nessas bolas que estão colocadas, é o número de pessoas proporcionalmente que morreram em cada uma dessas pandemias. Então, vou citar uma que é recente, eu e o Jamal vivemos isso até hoje, mas a gente viveu muito na época que foi uma grande tragédia, muito maior do que a Covid-19 está sendo agora, onde morreram, estima-se, cerca de 30 milhões de pessoas. Aqui na Covid-19, a estimativa aponta para algo em torno de 7 milhões. E, infelizmente, vocês vão ver num gráfico um pouco mais para frente que 10% dessas mortes foram aqui no Brasil. Agora, proporcionalmente com as outras pandemias, a Covid-19 é um número pequeno, perto do que aconteceu, por exemplo, com a peste negra, onde 200 milhões de pessoas morreram numa época onde a população do planeta era muito menor do que é hoje. E o impacto naquela época foi gigantesco, com inclusive contribuição para a Europa entrar num período de obscurantismo e muita gente acabar tendo que ser colocada à margem da sociedade por causa da ameaça da peste negra. Quem se interessa por esse assunto, aqui há 4 sugestões de livros que eu gosto muito. O primeiro deles é de Art Diamond, que ele conta a história de armas, germes e o ferro ou os metais como sendo 3 grandes forças que moldaram a humanidade. Então ele traz isso durante a história, é uma leitura muito interessante. A outra é uma história de Richard Preston sobre um dos surtos de ebola, que é também uma coisa que dá muito medo na sociedade. Vocês lembram que
Em 2014 teve uma epidemia de ebola no oeste da África e isso acabou levando à morte de 14 mil pessoas num período muito curto de tempo. Esse aqui é A Bailarina da Morte, que é um livro da Lily Schwartz e da Heloísa Starling sobre a gripe espanhola aqui em São Paulo. E, finalmente, o Stefan Ujvari, que é um colega nosso infectologista, ele atua mais no Oswaldo Cruz, ele gosta de escrever livros sobre pandemias, então isso é uma publicação de um autor, esses últimos dois são de autores brasileiros e o Stefan especificamente é infectologista. A situação da pandemia hoje ainda é muito alarmante. Vocês vejam que muitos países aqui, que se a gente pinta aonde a epidemia está mais marcante, no globo inteiro. Então, vocês estão vendo esse gráfico, devem estar pensando, isso aqui é Covid-19? Não, isso aqui é a epidemia de HIV/AIDS. E quando a gente olha um gráfico desse, que foi construído baseado em dados de hoje, percebe que a gente não vive uma pandemia só, a gente vive várias, e uma delas é essa aqui, que praticamente ficou à margem das discussões com a chegada da Covid-19, mas mostra que pandemias são recorrentes, elas acontecem com muita frequência, a gente tem que estar preparado para viver esses momentos no futuro. Mas eu vou falar um pouco mais sobre a Covid-19 para mostrar para vocês que o que a gente está vendo é somente uma faceta do que é o contato da humanidade com patógenos que, vez por outra, fazem o que a gente chama de salto. Eles deixam de infectar só um hospedeiro na natureza e passam a infectar humanos com transmissão interhumana às vezes. E esse aqui é o exemplo dos coronavírus. Quando a gente fala do SARS-CoV-2, que ele está aqui, a gente percebe agora que tudo passou, que se trata de somente um dos vários coronavírus que existem. Tem vários deles, inclusive 4, que são causadores de resfriado comum nas pessoas. Tem o 229E, o NL63, o OC43 e o HKU1. Esses aqui, a gente, depois que apareceu o Covid-19 e começou a ficar disponíveis, começaram a ficar disponíveis vários testes de diagnóstico molecular, às vezes vocês devem ter visto, você pede um teste molecular, daquele teste do painel molecular de vírus respiratórios, a pessoa está com nariz escorrendo, febre, garganta pegando, aí vem lá o OC43. Então a gente está começando a abrimos uma janela por causa da Covid-19, através desses testes moleculares, estamos percebendo que vários outros coronavírus circulam. Esses coronavírus, muito possivelmente, foram transmitidos em momentos na história que a gente não sabe precisar muito bem. Mas, por exemplo, o primeiro caso de 229E surgiu em 1966. O OC43 foi em 1967. O NL63 foi identificado em 2003. O HKU1 em 2004. Quando que eles foram transmitidos pela primeira vez para os humanos, a gente não sabe. Mas pode ter causado uma epidemia, uma pandemia, levado a pessoas à morte, sendo que talvez isso tenha acontecido no momento que sequer sabia que vírus causava doença. Que impacto que isso teve? De que forma que isso alterou a nossa sociedade ainda é desconhecido, porque a gente não tem esse retrovisor do tempo. As análises genéticas que são disponíveis, tanto para fazer esse relógio epidemiológico dos vírus, como também técnicas moleculares que permitem isolar vírus de cadáveres ou restos mortais, inclusive fazendo parte de estudos arqueológicos, talvez nos conte essa história. Só para contar uma delas, a peste negra hoje é muito melhor conhecida graças a análises de restos mortais de pessoas que foram encontradas na região dos Balcãs, onde a gente consegue identificar, inclusive, a filogenia da Yersinia pestis, causadora da peste negra. Por quê? Porque hoje as técnicas que permitem identificar essas sequências genéticas nesses restos que são há 200, 500, 1000 anos, 2000 anos, permitem que a gente consiga traçar essa história. Outros 3 coronavírus são bem recentes. Então, o SARS-CoV, que causou aquela pneumonia asiática em 2002, o MERS, que causa aquela pneumonia do Oriente Médio, que ainda circula com alguns casos, especialmente em pessoas que têm contato direto com camelos, que é o reservatório deste vírus. E o SARS-CoV-2 são 3 vírus de transmissão recente. E isso aconteceu muito
para surpresa das pessoas, dos epidemiologistas que esperavam uma epidemia de gripe e não de SARS-CoV. Essa é a situação da epidemia, da pandemia ao longo do tempo, desde o seu início no fim de 2019 até agora, distribuição em cores para cada um dos continentes. Mas são ondas desiguais que aconteceram. Então a gente... eu lembro que no começo muita gente se lançou para fazer previsões de quanto tempo duraria a pandemia, qual seria a dinâmica, que isso ia ser parecido com a gripe espanhola em 1918, 1919, várias histórias que tentaram predizer o que ia acontecer e todo mundo errou. E a gente viu um vírus que chegou, causou uma quantidade enorme de infecções e com o tempo foi se acomodando e agora atingiu um certo equilíbrio. E o vírus agora veio para ficar. Ele vai ficar desse jeito, circulando entre nós, acometendo principalmente os muito idosos e imunossuprimidos. E eu vou falar isso um pouco mais para frente. Então, talvez a gente tenha entrado no que nós chamamos de estado endêmico. Então, agora vai ficar um vírus como os outros vírus respiratórios circulando por aí. E a gente agora, felizmente, tem armas melhores para combatê-lo. Então, esse aqui é o número de mortes que aconteceram no Brasil, que está em vermelho, e em azul nos Estados Unidos. E percebam que há uma certa superposição, mas não tanto. As ondas seguiram padrões diferentes em cada um dos momentos, e agora, em ambos os países, a coisa estabilizou. E curvas assim a gente vê no mundo inteiro, coincidente com aquele gráfico global que eu mostrei anteriormente. Mas, infelizmente, o Brasil sofreu com uma mortalidade muito alta, com cerca de 1% da população acima de 60 anos do país morreu. Nós tivemos 10% das mortes notificadas. E, infelizmente, a gente acabou figurando entre um dos países que teve um desempenho pior no mundo. A outra coisa que a gente percebeu, e isso foi uma coisa que muita gente errou, e eu me coloco nesse grupo, que se achava que o coronavírus ia ter um comportamento genético estável durante esses anos que se passaram. Mas o que a gente viu foi uma modificação ao longo do tempo, com alterações das variantes que circulavam, e mais do que isso, essas variantes foram uma substituindo a outra. Uma substituindo a outra, tem aqui o aparecimento da Ômicron no fim de 2021, e agora é praticamente tudo Ômicron. Aparentemente, o vírus encontrou já o seu caminho final evolutivo. E veja, a gente errou lá para trás, podemos errar lá para frente. Mas agora, o que a gente costuma ver não é uma variante só circulando, tem várias delas e elas se misturam. Então, aparentemente, a força evolutiva chegou num certo limite para o que é o coronavírus hoje. E se tudo correr desta forma, imagina-se que agora a gente teria um vírus com um comportamento relativamente estável. Agora, quando a gente olha nesse gráfico, percebe essa modificação aqui da variante alfa, beta, gama, delta, depois entrou o Ômicron, deslocou tudo o resto. Na minha opinião, o que a gente teve foi duas pandemias. Uma pandemia por essas variantes pré-Ômicron e depois uma Ômicron depois. E o grande fator para explicar isso é que a variabilidade genética da Ômicron é muito diferente quando comparado relativamente às outras variantes. E depois que a gente viu, o Jamal e eu atendemos muita gente assim, que antes de aparecer a Ômicron, era muito difícil a gente ver uma pessoa com duas Covids. Depois que apareceu a Ômicron, vem uma atrás da outra. E mais do que isso, pessoas que tinham anticorpos neutralizantes contra as variantes anteriores, com neutralização de 96%, 98%, chegavam com o nariz escorrendo com teste positivo. Então, aparentemente, nós tivemos uma dicotomia de comportamento do vírus. Agora, apesar de tudo isso, e com o arrefecimento da distribuição de número de casos, a Organização Mundial da Saúde acabou suspendendo a recomendação de considerar a Covid-19 uma emergência sanitária. Então, vocês viram isso, aconteceu recentemente, dia 5 de maio, eles, no Congresso Mundial da Organização Mundial da Saúde, o Tedros anunciou isso numa plenária, ganhou destaque com notícias no mundo inteiro, e porque isso foi um marco. Ele não é só um marco político, ele é um marco também na adoção de medidas. Então, muitas das coisas que a gente fazia antes, incluindo a aprovação de novos produtos para combater a Covid-19,
vacinas, tratamentos e outras medidas acabam que voltam para a cadeia de aprovação normal, não é mais acelerado como era antes. A gente também viu durante esses anos uma onda de desinformação. Muita gente fala que isso foi uma infodemia. E, de fato, a gente percebeu que isso teve um impacto muito significativo na cobertura vacinal no Brasil. Até antes da pandemia, nós contávamos, até antes da pandemia não, até pelo menos 2016, com coberturas vacinais no Brasil que eram exemplos para o mundo inteiro. De lá para cá, e isso foi agravado durante a pandemia, está tendo uma queda muito significativa. Para vocês terem uma ideia, as coberturas vacinais da vacinação de gripe aqui em São Obrigado, viu? Em São Paulo, batiam 89%, 90%. Nessa última, a gente está mal batendo 40%. Por quê? Porque houve um aumento da desconfiança sobre o comportamento dessas vacinas, que em parte, por causa de uma hesitação das pessoas. Eu procurei escrever isso na Folha de São Paulo, num artigo da Ilustrada, porque a gente só criticar quem não quer tomar vacina é um erro. Você tem que trazer, começar a discutir e tentar demover da ideia, porque a grande maioria só está hesitando, ele não nega a vacina. Mas tem um grupo muito pequeno de pessoas que, infelizmente, é muito mal intencionada, especialmente em mídias sociais, que vem atuando reiteradamente para espalhar notícia falsa e acabar fazendo com que essas pessoas que hesitarem ainda mais. Então, para essas aqui, cabe ação mais dura, responsabilização, para tentar demovê-los dessa ideia. A gente passou por vários problemas no entendimento dessas medicações, que aos poucos foram se provando não eficazes no controle da doença, no tratamento da doença, e a gente foi incorporando isso, mas demorou. E essa demora, infelizmente, acabou levando a muita gente acabar sofrendo o que não precisava em relação a essa doença. Mas tudo isso que eu falei até agora é sobre a pandemia de Covid-19, mas meu interesse era resgatar esses pontos para discutir com vocês quais fatores que podem contribuir para o aparecimento de uma nova pandemia. Quando ela vai aparecer, nós não sabemos. Sabemos sim que isso vai acontecer em um dia. E o que leva a esse aumento? Eu acho que o primeiro desses fatores é o aumento populacional. Isso aqui é um gráfico que mostra a população do planeta, aqui 2 bilhões, 4, 6 e assim por diante, nos últimos, desde do século XV até hoje. Então, vocês vejam que está acontecendo um aumento exponencial na população, a previsão que começa a haver um equilíbrio somente depois da população atingir 10 bilhões, nós já passamos de 7, caminho rápido para 8 bilhões, a densidade populacional aumenta e, portanto, a possibilidade de um agente se espalhar com maior velocidade é maior. A segunda coisa é o aumento da mobilidade. Esse aqui é um gráfico do tráfego aéreo internacional em um dia. Então, vocês vejam que hoje você consegue sair de qualquer lugar do planeta e chegar em qualquer outro lugar do planeta em menos de 24 horas. E isso acaba faz com que pessoas também possam servir de veículos para transmissão de um agente que começa a ser transmitido no interhumano. Esse gráfico é em homenagem ao professor Chakra. Eu trouxe aqui o aumento de comorbidades na população. E escolhi um artigo que foi publicado na Lancet de 2016, que é a frequência de pessoas com diabetes na população. Então, vocês vejam aqui que isso vem aumentando muito graças ao aumento da longevidade, também dos avanços da medicina, né? Que fazem com que venha se acumulando cada vez mais pessoas que, felizmente, conseguem sobreviver com alguma morbidade, mas, por outro lado, alterações de comportamento, especialmente ganho de peso, sedentarismo e outros fatores, exposição a substâncias tóxicas, vem acumulando uma frequência cada vez maior de pessoas com comorbidades, o que as torna mais suscetíveis a desenvolver doenças e complicações de doenças. Uma outra coisa também que contribui para um potencial aumento, o surgimento e o alastrar de uma pandemia
é aumento de pessoas com imunodeficiências, quer seja primárias, quer seja adquiridas. Antigamente, quando uma pessoa desenvolvia uma imunodeficiência, não conseguia produzir anticorpos, logo, logo ela morria. Hoje em dia, graças a vários mecanismos que a gente tem, inclusive reposição de imunoglobulinas, se as mantém vivas durante muito tempo. Vou dar um outro exemplo. O Fábio Jatene aqui transplanta coração, faz cirurgias com colocação de válvulas, colocação de tecido estranho para as pessoas. Foi um avanço extraordinário dentro da cirurgia cardiocirculatória. Só que ele vai ter que manter essas pessoas vivas com imunossupressores. E isso faz com que um número cada vez maior de pessoas vai caminhar entre nós com imunodeficiências primárias, graças ao tratamento, ou adquiridas, graças a essas intervenções extraordinárias que a gente tem, fazendo com que a população de imunodeficientes que vive entre nós, nos Estados Unidos é estimada em 2 a 4%. No Brasil deve estar beirando ao redor de 2%. Então, quando chega um agente que se aproveita mais de um imunodeficiente, vai encontrar um pool maior de pessoas onde ele pode se alastrar. Agora, um outro fator também que é fruto, em parte, da ação do homem é o aquecimento global. A gente pode chegar a discutir se o aquecimento global é de fato uma ação humana ou não. A maioria dos cientistas que trabalham com isso, a esmagadora maioria, acredita que sim. Mas uma coisa que é inegável, quer alguém acredite nisso ou não, é que quando a gente olha a temperatura média do planeta, a gente vê um crescimento que é incrível, especialmente a partir da década de 70. Então, esse crescimento vem aumentando e vai trazer consequências. Esse aumento de consequências não é só na quantidade de dióxido de carbono, não é só em aumento de nível de oceanos, mas a temperatura subindo vai fazer com que tenha várias outras consequências que podem impactar a saúde humana, levar impacto à saúde humana de diferentes formas. Então, você vai ter mais eventos extremos climáticos, você vai ter mais calor, mais estresse por calor, piora a qualidade do ar, altera a capacidade de vírus respiratórios ficarem em suspensão ou não e serem transmitidos, a qualidade da água muda e aumenta a chance de transmissão por agentes de transmissão hídrica, o suprimento de alimentos e a segurança alimentar também muda, a distribuição de vetores também muda, e os fatores sociais, graças a deslocamento de populações, também muda. Essa distribuição de vetores chama muito mais a atenção da gente diretamente. Eu não sei se vocês acompanharam, a semana passada aconteceram 6 casos de malária nos Estados Unidos. Fazia 20 anos que não acontecia malária nos Estados Unidos, mas a presença do anofelino, que começou a se readaptar nas regiões, principalmente ao sul do país, fez com que o plasmódio começasse a ser transmitido outra vez. Isso talvez tire a malária de uma doença negligenciada, né? E agora a gente começa a ter uma enxurrada de pesquisas no desenvolvimento de formas de enfrentamento da malária. Outra coisa também é que os desastres causados pelo homem se tornam cada vez mais frequentes. Isso aqui é um gráfico publicado que mostra o número de pessoas deslocadas das suas casas por algum acidente ou algum desastre que aconteceu em virtude da ação do homem. E isso cada vez mais vem aumentando ao longo dos anos, fazendo com que esses deslocamentos populacionais também piorem as qualidades de vida e também aumente a chance de transmissão de patógenos. Tudo isso que eu falei até agora vai criar uma mistura de ingredientes para acontecer o que nós chamamos de saltos. E o que é um salto? É um agente que vive num reservatório, que geralmente é um animal silvestre, e passa a ser transmitido para o homem, tá certo? Então, o que é que leva a isso daqui? Primeiro é que você altera a dinâmica de infecção desse hospedeiro. Então, vamos imaginar um morcego que viva num ambiente selvagem, começa a subir a temperatura, ele começa a alterar seu hábito, ter hábitos que mudam, ele vai ter mais contato com a população, e isso faz com que a chance de ter uma transmissão, um contato do humano com um patógeno que ele nunca tinha visto, aumenta. O segundo
é que há determinantes microbiológicos e de vetores. Graças a modificações genéticas contínuas por mutação aleatória que existe nesses agentes, graças à capacidade que eles começam a adquirir de sobreviver em ambientes diferentes, eles podem se adaptar a um ambiente que fica mais próximo do convívio humano e ter transmissão. Os aspectos comportamentais e epidemiológicos eu também falei, que é muitas vezes a pessoa ter que deslocar de um lugar para outro e acabar chegando onde tem um agente que ele habitualmente não veria, o avanço das civilizações para regiões selvagens, por exemplo, um deslocamento de população na África por causa de uma guerra civil, eles vão para uma área mais selvagem para se proteger de um ataque de uma milícia, e aí eles entram em contato com agentes selvagens. E determinantes do hospedeiro, um dos principais dele é a ocorrência cada vez mais de pessoas imunodeficientes na nossa população. Existe um outro fenômeno que eu também chamei a atenção isso durante a pandemia, que é a teoria do solo virgem. E que é mais ou menos o que aconteceu com a Covid-19 logo que começou a ser transmitida. A capacidade da população em se defender contra esse novo agente era praticamente zero. Ninguém tinha anticorpo, ninguém tinha imunidade celular, e um vírus chega com grande capacidade de transmissão, ele quase que varre a população inteira. Então essa que é a teoria do solo virgem. O grande exemplo é a chegada da varíola nos povos da América do Sul. O que aconteceu naquela época é que os conquistadores europeus chegaram aqui e as populações indígenas das Américas sucumbiu aos conquistadores. E qual foi a principal razão? Não foram as armas, não foi a falta de alimento, mas foi a disseminação de doenças transmissíveis, mas numa população absolutamente virgem, onde doenças que habitualmente teriam uma taxa de mortalidade menor, foi uma taxa de mortalidade altíssima. Um outro exemplo disso é contado na chegada da gripe espanhola, que começou a se espalhar pelo mundo inteiro, e a mortalidade associada era estimada em torno de 2 a 5%, que é muito mais alta, inclusive, que a Covid-19. Mas teve um evento que aconteceu numa tribo do Alasca, onde tinha uma população de algumas centenas de pessoas, 80% morreu de gripe espanhola. E por quê? Porque eles estavam tão isolados que eles não tinham contato com gripe todos os anos. Então passou-se algumas gerações e praticamente não tinha imunidade nenhuma, nem uma imunidade cruzada mínima. Chegou um vírus da gripe novo, matou 80% da população. Então esse conceito do solo virgem foi cunhado por Alfred Crosby, que é um dos grandes sociólogos epidemiologistas do meio do século passado, que cunhou esse termo, e ele serve para explicar um pouco do temor que a gente tem na chegada de um patógeno que a gente não conhece. Quais são esses agentes que a gente tem medo? Então a gente só pode, infelizmente, listar aqueles que a gente conhece, porque se a gente não conhece, não dá para falar ainda. Mas a Organização Mundial da Saúde coloca vários deles aqui como sendo agentes prioritários para pesquisa. E esse aqui é um outro grupo de desenvolvimento de vacinas internacional que lista uma série de agentes que é parecida com os vírus da OMS. Então há vários esforços de criar mecanismos para facilitar o desenvolvimento de terapias, vacinas e outros métodos de prevenção, além de pesquisa, principalmente de epidemiologia molecular, para entender a circulação desses agentes. Agora, a Organização Mundial da Saúde acabou, o G20 acabou publicando, G7, um livro onde eles trazem uma meta bastante ambiciosa, que é a meta de 100 dias. O que seria a meta de 100 dias? No surgimento de um novo agente causador de uma pandemia, a gente teria que ter todas as condições para, em 100 dias, já ter uma vacina pronta e um tratamento pronto. É isso. Mas mais do que isso, fazer com que isso aconteça e seja acessível por toda a população do planeta, que aí é muito mais difícil. Então essa missão de 100 dias traz os seguintes parâmetros. O primeiro deles é você ter uma capacidade de fazer a detecção do agente e o diagnóstico rápido. Então você faz isso através de vários métodos de vigilância epidemiológica molecular.
Lá no Butantan, como tem várias outras iniciativas parecidas, a gente criou o que a gente chama Centro de Vigilância Viral e Avaliação Sorológica. Então, o que é isso? Você tem centros sentinelas espalhados pelo país todo, onde você coleta amostras de síndromes suspeitas e faz o diagnóstico das doenças que a gente já conhece e aqueles que a gente não conhece, estabelece mecanismos moleculares de descoberta de novos patógenos. Então, várias redes no mundo inteiro já vêm se organizando para fazer isso. A epidemiologia molecular está melhorando e eu acho que isso vai nos servir como uma primeira barreira de enfrentamento. A segunda, você criar meios para descobrir ou desenvolver novos agentes que sirvam para fazer o tratamento dessas doenças. Vocês lembram lá no começo, a gente não sabia o que fazer. Então a gente dava cloroquina, ivermectina, dava corticoide, usou antirretroviral, essas coisas. Isso aqui é reflexo um pouco do desespero que a gente vê as pessoas morrendo uma atrás das outras. Mas a gente tem que ter uma medida mais racional para fazer isso. E essas medidas racionais é ter bibliotecas de remédios prontas para fazer rastreamento e mecanismos para você descobrir novos agentes. E um dos principais é você conseguir desenvolver anticorpos monoclonais. Você pega uma pessoa que passou pelo problema e sobreviveu e acha no sangue delas, as células estão produzindo os anticorpos que ela aprendeu a fazer, faz isso sinteticamente e infunde nas pessoas. Essa é a forma mais rápida, porque anticorpo é uma coisa natural, você não tem todo o caminho regulatório necessário para um remédio novo e você consegue fazer isso rápido, produzir essas substâncias específicas contra um novo agente. Então a gente tem outra forma é de produzir soros hiperimunes. Isso aqui data do começo do século XIX, quando o Vital Brasil, quando criou o Butantan, começou a usar cavalos para fazer anticorpos contra peste bubônica e também venenos de cobras. Nossos antepassados, muitos vieram ao Brasil para explorar o interior do país. Chegavam aqui, muitos deles se lançaram na agricultura, e o que aconteceu? Picada de cobra, picada de escorpião, essas coisas. Então, o Instituto Butantan acabou lá para trás desenvolvendo grande parte do seu esforço de criar ferramentas para ajudar esses nossos antepassados imigrantes a sobreviverem às ameaças que existiam no mundo natural aqui no Brasil. E por que não usar essa mesma metodologia para desenvolver, por exemplo, um soro contra um novo agente? Então, o Butantan tem isso, uma plataforma de produção em animais imunizados, já temos 13 produtos foram desenvolvidos exclusivamente dentro do Instituto e essa planta tem capacidade de responder com relativa rapidez. Aqui é a planta de anticorpos monoclonais, onde a gente pode descobrir um anticorpo específico e produzir nesses biofermentadores aqui, tornados disponíveis também para tratamento. Então, a gente tem vários agentes onde a gente tem anticorpos monoclonais em desenvolvimento e soros hiperimunes em desenvolvimento também ali no Instituto. E, finalmente, a produção de vacinas no enfrentamento de uma nova pandemia. Esse é o desafio mais difícil, mas que a pandemia mostrou que você consegue fazer num período muito curto. Então, aqui a gente tem várias plataformas de vacinas. Até aparecer a Covid-19, a gente falava em vacina de vírus morto, vírus atenuado e proteína recombinante. Era isso que existia. Agora a gente tem um monte de coisa. Quem ia imaginar que nós íamos estar falando em RNA, vetor viral, moléculas quiméricas e blá, 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 blá. Graças ao desenvolvimento dessas novas plataformas, a gente consegue hoje fazer coisas mais rápidas. Essas são as 4 vacinas utilizadas no Brasil. Foi a Coronavac, foi o RNA mensageiro da Pfizer, foi a Janssen e a AstraZeneca. E aqui eu sempre ponho esse slide para lembrar todo mundo que essas 4 vacinas foram desenvolvidas com estudos clínicos e o estudo fase 3 para as 4 delas foram ou só feitas no Brasil ou feitas também no Brasil. A contribuição que o Brasil conseguiu dar na pesquisa clínica do desenvolvimento de produtos para prevenção e tratamento da Covid-19 só ficou, na minha opinião, atrás dos Estados Unidos. A gente participou muito ativamente de todos esses projetos. Agora,
o que é consenso entre todas essas plataformas de produção de vacinas é que a mais rápida e a mais fácil de fazer é RNA mensageiro. Porque você faz uma molécula de RNA mensageiro para codificar um antígeno que você quer induzir resposta contra ele por um processo químico. E você consegue fazer isso numa plataforma bem estabelecida e precisa de 3 meses, você já consegue colocar a vacina pronta para ser utilizada em estudo clínico. Então é muito rápido. O problema de vacinas de RNA é que, aparentemente, a imunidade que ela confere é relativamente curta comparada com outras vacinas. Então, nós vimos aí durante essa pandemia de Covid-19, lá quando a coisa estava ruim, era vacina a cada 6 meses, pelo menos. Então, isso talvez esteja aquém do que seria o ideal. E segundo, que tem uma resistência que foi criada por causa dessa brigaiada toda de vacinas contra vacinas de RNA em geral. Mas é uma estratégia que, numa emergência, é a que mais rápido pode responder. DNA não deu certo, agente inteiro ou inativado é factível e várias plataformas foram utilizadas com essa estratégia, inclusive a Coronavac, mas acontece que a produção desse tipo de vacina é mais lenta e isso não compete com RNA mensageiro. Os vetores virais é uma outra estratégia muito interessante. Um exemplo é a AstraZeneca. Fiocruz acertou já a produção da AstraZeneca, começaram a produzir. Você precisa de um vírus que é como se fosse um cavalo de Troia e coloca o segmento do antígeno que você quiser ali dentro. Então, agora com a Covid-19, tem várias plataformas de vetores virais que permitem servir de cavalos de Troia. E, finalmente, outras estratégias que incluem subunidades proteicas, moléculas carregadoras de proteína, que a gente está em desenvolvimento lá agora, e vacinas produzidas em ovos, eu vou falar um pouquinho mais. Então, a gente tem uma série dessas estruturas ali no Parque Fabril do Butantan. Eu não vou entrar muito em detalhes, se vocês quiserem, depois eu falo um pouco mais sobre cada uma delas. Mas eu vou falar um pouco da história de influenza, porque vocês devem ter visto que a gente tem, naquela lista prioritária da OMS, estava faltando influenza. Eu deixei de propósito, porque é o agente mais importante deles como potencial causador de pandemia. A gente vive pandemias de Covid e influenza desde que a gente entende que vírus existe. Por quê? Porque provavelmente ela acompanha a humanidade desde que a gente começou a se organizar, ou talvez muito antes disso. Existem vários tipos de influenza que a gente classifica em 2 grandes tipos, que é o tipo A e o tipo B. Sendo que o tipo A é o que mais causa infecções respiratórias que têm um potencial de gravidade maior entre nós. E vocês vejam que cada vírus recebe uma nomenclatura de 2 letras, H, que é hemaglutinina, e N, que é neuraminidase. Os vírus influenza ocorrem na natureza em aves. Então, ele circula por aí e tem 16 tipos de H e 11 tipos de N. Então, entre as aves, você pode combinar cada uma dessas coisas. Pode ser o H1 com N11 ou H16N1. Você pode fazer qualquer combinação. E por que você pode fazer isso? Porque o genoma do vírus influenza não é igual ao genoma de outros vírus, que é linear ou é uma circular. Eles são segmentos. E cada segmento é disposto dentro do vírus como se fosse um deck de cartas de Tarnib, entendeu? Então, você coloca essas cartas assim e quando o vírus vai passando de uma ave para outra, ele pode embaralhar. Então, isso que a gente chama de reshuffling. Você mistura. Então, entre as aves, você tem qualquer tipo dessa combinação. A outra coisa é o seguinte, o que pode ser mais agradável para um vírus? Ele poder viajar pelo planeta. Então, ele entra pela ave e vai parar da América do Sul até a América do Norte. Ele sai da Ásia, chega na Europa. Sai da África, chega no Oriente Médio. Então, é uma vida de turista. Então, o influenza vive dessa forma. E isso faz com que a gente veja vírus influenza passeando por aí o tempo todo. O problema é que, a despeito dele ser um vírus aviário, na sua essência, algumas vezes ele consegue modificar um pouco a sua estrutura e ele adapta a mamíferos. E a gente viu na história que, quando ele adapta a mamíferos, ele está a um passo de se adaptar a um outro mamífero que somos nós.
E aí sim, se essa adaptação acontece, ele começa a transmitir de pessoa para pessoa, vem nova pandemia. Em geral, a gente se preocupa muito quando a adaptação acontece em porcos, porque é nos porcos que ele consegue ganhar características que permitem um salto para humanos. E a gente viu acontecer alguns desses saltos. O principal deles foi a gripe espanhola em 1918. Embora a gente fale que é H1N1, e a gente descobriu que era H1N1 em um dos restos mortais daquela tribo no Alasca, que as pessoas morreram, foram enterradas num ambiente onde a temperatura é tão baixa que ajudou a preservar a estrutura desses corpos, e aí permitiu-se que o material nucleico do vírus que estava incorporado nesses corpos fosse sequenciado. Sem isso, a gente não saberia que era o H1N1. E esse H1N1 era um vírus aviário, ele fez o salto direto, adaptou uma vez e causou essa pandemia. Então isso aconteceu em 1918 e causou até 1919 a mortalidade de 50 milhões de pessoas. Então a gente viu várias outras, e aqui cada uma delas listada, é uma grande pandemia que aconteceu, mas nenhuma chegou próximo do que a gente sabe que foi H1N1. Mas vocês vejam aqui que a gente já teve infecção humana por H3N8, a gente já teve alguns casos de gripe aviária esporádicos que aconteceram por H5N1, H7N9. Então esse vírus fica nos rondando por aí. E a gente tem que se preparar para isso. Então uma das coisas é a gente fazer vigilância epidemiológica. A gente fica de olho para saber quais vírus estão causando infecção respiratória. Esse aqui é o gráfico do Brasil, de 2020 até agora, no começo de 2023. E aí, quando a gente melhora as nossas técnicas, a gente percebe, por exemplo, que recentemente, aqui em azul, o que mais causou infecção respiratória, que levou pacientes para o hospital, foi vírus sincicial respiratório. A gripe mesmo, que está aqui em amarelo, cor de abóbora e azul claro, causou um número que chegou a ser 1/3 do que foi o vírus sincicial respiratório. Então, a vigilância epidemiológica é fundamental para a gente fazer esse mapeamento. Mas a gente sempre fica de olho para saber o que está acontecendo. Aqui vocês estão vendo aquele surto de H3N2 que aconteceu no fim de 2021. Lembra, Jamal? A gente teve um aumento de H3N2 que apareceu logo depois de parainfluenza aqui em São Paulo e se confundiu com a disseminação da Ômicron, né? Então a gente tem que ter esses mecanismos como sendo primeira defesa de vigilância. Para tentar combater vírus de gripe, a gente tem essa vacinação anual. E a vacinação anual para gripe é um negócio super complicado. Porque, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico anterior, tem vários diferentes tipos de vírus da gripe. Qual que vai ser o que vai causar a transmissão na próxima estação? Então a gente não sabe ao certo. Então existe um painel que se reúne 2 vezes por ano para decidir qual que vai ser a composição do vírus da vacina da gripe. Então, a vacina da gripe tem 2 tipos, a trivalente e a tetravalente. Aqui no Brasil, o Butantan fabrica a trivalente, as farmacêuticas já chegaram na tetravalente, que são 3 ou 4 vacinas numa só, vírus morto. E quais são essas vacinas? Você decide, isso é uma decisão por especialistas no ano anterior. Eles veem quais são os vírus que estão circulando, as tendências epidemiológicas, eles falam, olha, o ano que vem nós vamos ter vacina pelo H1N1 tal, H3N2 tal e o vírus B tal. Ou o segundo vírus B tal para fazer a quadrivalente. Então, o que as farmacêuticas e o Butantan faz é todos os anos produzir vacina de gripe. Esse ano, nós produzimos 87,5 milhões de doses, sendo que 80 delas em verde aqui foram destinadas ao Programa Nacional de Imunizações. Isso foi entregue em março, começo de abril. Então, aquela campanha nacional é com a vacina produzida no Butantan. É uma vacina feita em ovos embrionados. A gente pega os ovos fornecidos por alguns fabricantes que cuidam que fazem galinhas especiais, que têm genética específica, em condições de isolamento. Levamos esses ovos para o Butantan, inoculamos esses vírus que a gente recebe e expande da Organização Mundial da Saúde, e cada ovo dá uma vacina trivalente. Então a gente tem, entrando pelo Butantan, cerca de
87 milhões a 90 milhões de ovos por ano, sendo que no pico da produção a gente tem a entrega de até 580 mil ovos dentro lá do Instituto. Aquilo dá para fazer muito omelete, né? Então, essas vacinas já são produzidas, a gente já tem a plataforma lá em andamento, mas o grande problema é o que vem acontecendo recentemente com a gripe aviária. Vocês devem ter visto várias vezes na imprensa que estão acontecendo casos de gripe aviária. Gripe aviária, o que significa gripe aviária? Como eu falei para vocês, o vírus da gripe é das aves, tá certo? A gente já sabe isso há muito tempo. Agora, existe um tipo de vírus, não é um tipo de vírus, alguns desses vírus aviários, eles chamam de vírus aviários altamente patogênicos. HPAI, Highly Pathogenic Avian Influenza. Esses HPAI fazem a ave morrer. E isso não é comum. A maioria dos vírus aviários são tolerados pela ave. Mas ele faz a ave morrer causando uma doença neurológica. Então ela está voando, ela começa a ficar ruim, ela cai morta no chão. E qual é o problema? Que alguns desses já têm casos de transmissão para humanos. E isso aconteceu desde 1995 para cá. A gente começou a detectar. E quais são esses principais? É o H5N1, é o H7N3, H7N9, H5N8, H5N4, tem alguns deles. E o que a gente viu acontecendo do ano passado, aliás, de 2021 até 2023, foi uma disseminação desses vírus altamente patogênicos aviários. Eles antes eram até, na década de 90, ficavam só na Ásia. Aí eles começaram a ser detectados na Europa. Aí eles passaram em 2021 a ser detectados na América do Norte. Depois disso, daqui para frente, até março de 2023, olha o que aconteceu. Eles foram descendo, chegaram na costa Pacífico e agora deram a volta e subiram e agora já estão na costa brasileira. O que significa isso? Nós estamos vendo aqui a rota migratória das aves. Então elas estão levando o vírus progressivamente e chegando próximo da gente. O que a gente acaba tendo são vários casos de aves que morreram. Dessa última onda, são mais de 150 surtos de transmissão de gripe aviária com morte de aves desses vírus aviários. Isso aqui é a última compilação de casos de transmissão para humanos. Então a gente tem mortes em humanos, está aqui o número de casos e o número de mortes. Então vamos concentrar em alguns deles aqui que tem um número maior para a gente fazer uma análise crítica melhor. O H5N1 de Hong Kong, ele causou 881 casos, 462 pessoas morreram. Então dá uma mortalidade de 50%. Eram pessoas todas que tinham contato direto com as aves em cativeiro, principalmente. Ou tiveram contato com aves que morreram e eles manusearam. Mas acontece que isso aqui é muito preocupante. Você tem um vírus aviário que mata 50%, a gente não consegue nem imaginar que seria uma pandemia desse negócio. Tem um outro aqui, que é o H7N9. Mesma coisa, 40% de mortalidade. E o H5N6, felizmente, sendo um número muito menor, 63% de mortalidade. Então há uma preocupação muito grande se algum vírus desses transmitir para humanos, e aqui tem exemplos que aconteceram, mas ganhar característica e capacidade de transmissão interhumana. Se isso acontecer, a única saída que a gente tem é ter uma vacina pronta. Não dá para esperar. Então há várias tentativas no mundo inteiro para a produção de vacinas. Os Estados Unidos já tem algumas centenas de milhões de doses guardadas em freezer. A China também tem. A França também tem. A Inglaterra também tem. Aí eu cheguei lá no Butantan, não tem nada ainda. Então, a gente resolveu começar a correr atrás para tentar fazer uma vacina, ainda mais com a chegada do vírus aviários aqui na América do Sul. A gente escolheu 3 tipos de vírus que eram semelhantes àqueles vírus que estavam circulando na América do Sul e resolvemos começar a fazer os lotes piloto que já foram produzidos e a gente começou a produzir um adjuvante que tenha lá no Butantan já testado em humanos e já começamos os estudos pré-clínicos desses lotes. Então a gente fez 1 milhão de doses dessas 3 vacinas
e vamos fazer o estudo clínico para deixar tudo pronto. E a tarefa agora é convencer o Ministério da Saúde a fazer um investimento para a gente fazer pelo menos um estoque estratégico, nem que seja um estoque que daria para a gente vacinar os profissionais de saúde caso a gente comece a enfrentar uma pandemia. Então é nesse tipo de mecanismo que a gente consegue preparar, ganhar tempo para uma pandemia. Isso não é fácil. Infelizmente, a gente ainda está numa fase pré-clínica, testando a toxicidade, reatividade cruzada em animais. Começou isso essa semana. E o tempo de desenvolvimento dessa vacina é muito longo. Então, por isso que a gente tentou largar primeiro. Mesmo que a gente jogue essa vacina fora depois, esse vírus suma, mas pelo menos a gente tem a certeza que já tem uma parte cumprida nesse processo de desenvolvimento. Então, a gente tem que desenvolver o que a gente chama de políticas estratégicas. Você tem que criar meios de encontrar formas de se preparar para o esperado ou estar melhor para enfrentar o inesperado. E aqui eu acho que o Brasil, historicamente, vem pecando muito em não estabelecer um parque de indústria biotecnológica no setor público e privado mais forte. Eu tive recentemente num congresso do setor nos Estados Unidos, chamado BIO. O congresso tem 14 mil congressistas, um negócio maior que o Iguatemi, o Ibirapuera, né? Com stands do mundo inteiro, e é impressionante a pujança dessa indústria. Por quê? Porque dá muito dinheiro. E você consegue fazer uma indústria de biotecnologia sem precisar de nenhum recurso natural. Basta ter cabeça. Você junta as pessoas certas, começa a desenvolver vacinas, novos produtos, e o valor agregado disso é gigantesco. E eu acho, e já expressei isso, não só a gente no Butantan, mas meu colega na Fiocruz, eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele ontem, de forçar o Ministério da Saúde, ciência e tecnologia, infraestrutura, indústria, para investir nesse setor aqui no Brasil, porque é estratégico para o país. Primeiro, para entrada de recursos, mas também para a gente ter um parque industrial pronto, caso a gente precise sair correndo para produzir alguma coisa. Então a gente tem que incorporar novas tecnologias. Eu acho que isso que é fundamental para o país. A gente tem que trabalhar em trazer indústria de base em biotecnologia, indústria aplicada em biotecnologia e fazer as coisas aqui. Nós temos no Brasil uma carência de pessoal nessa área muito grande. Então, o Butantan, por exemplo, tem uma escola que foi criada, chamada ESIB, só para formar pessoas técnicas para trabalhar em planta. Por quê? Porque no Brasil tem muito pouca gente formada nesse setor. E a gente precisa fomentar essa área. Então, isso é uma outra coisa que a gente o país tem que pensar de forma estratégica. E o que você quer com isso? Conquistar autonomia na produção de imunobiológicos. Da gente não depender de imunobiológicos só de fora. Eu vou dar um exemplo aqui, isso não se aplica só a vacinas. Esses anticorpos monoclonais que muitos de vocês usam para tratar doença autoimune, algumas neoplasias, doenças alérgicas, etc., custam o olho da cara. O sistema de saúde pública e suplementar vai quebrar. Vai quebrar. Não dá para pagar $100 mil por ano, $200 mil por ano para tratar uma pessoa. Ainda mais com a chegada agora do CAR T-cell. Vocês devem ter visto isso. Um tratamento com o CAR T-cell da Novartis, que ele entrega o produto na tua mão, custa R$2 milhões. Só a Amil, até 2 meses atrás, estava com 38 liminares de CAR T-cell. E eles vão quebrar. Se não tiver uma forma da gente incorporar uma autonomia na produção desses novos produtos. Então a gente tem que criar meios aqui de fomentar essa indústria, ganhar autonomia nacional, ganhar independência nacional, para, no mínimo, conseguir chegar nessas grandes indústrias e obrigar eles a diminuir o preço e fazê-los acessíveis pelo SUS e pela medicina complementar. E criar sistemas de resposta rápida. E por quê? Porque a gente não sabe o que está pela frente. Uma parte a gente sabe, que são as doenças que a gente já convive, esse avanço da biotecnologia dentro da medicina e o inesperado. Então, a OMS alerta que o mundo deve se preparar para surtos
ou pandemias mais mortais que a Covid-19, e o principal medo que a gente tem é de influenza. Eu vou terminar com alguns slides aqui mostrando o Parque Tecnológico do Instituto Butantan, que são o parque de fábricas que a gente tem. A gente tem um parque também cultural. O Instituto Butantan dispõe já de mais de 20 atrações dentro da nossa Alameda e da área de visitação, com 4 museus, e esse prédio novo aqui que foi inaugurado, que é o Edifício Vital Brasil. Nós temos uma biblioteca nova nesse edifício, convido todo mundo a visitar. Uma memória institucional também bastante grande lá dentro. Um dos museus, que é esse Museu de Microbiologia para Crianças, está sendo rebatizado na sexta-feira, com a presença de várias autoridades, etc., para o Museu Isaías Hall, que foi um dos mais longevos diretores que nós tivemos. Era um brigador que trouxe para o Instituto Butantan a missão de produzir vacinas. Então ele vai ganhar esse nome agora sexta-feira. Nós temos o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, que fica em Santa Cecília, no centro. O Museu Histórico, que a gente chama de Terra Firme, que conta a história da produção de soros em cavalos. O Museu Biológico, onde tem a exposição das cobras. E, mais recentemente, o novo Museu de Vacinas. Então, essa é a história dos vários produtos que o Butantan está envolvido na produção, desde o soro antipeste bubônica até a vacina da dengue, que está dentro do portfólio nosso, para lançamento no começo de 2025. O estudo está em revisão para publicação de fase 3, mas vocês devem ter acompanhado o resultado, quase 80% de proteção contra a dengue, vacina contra a chikungunya, tetravalente de influenza e vários outros. Então, esse aqui é a lista de novos produtos que o Butantan está trazendo. Deve sair tudo isso nos próximos 2 anos. Vacina contra a dengue, começo de 2025, contra a chikungunya até o fim de 2024. A gente tem um programa de vacina de vírus inativado contra a Zika, a Butanvac, que é uma vacina contra a Covid-19, mas é uma plataforma em ovos, que a gente trouxe do pessoal do Mount Sinai, a vacina contra a gripe aviária, que eu apresentei para vocês, e a gente está começando com um projeto de vacina universal para influenza, mas esse vai demorar um tempo mais. A gente tem a Escola de Educação Científica, com milhares de alunos circulando todos os anos. E, finalmente, queria agradecer todo mundo pela presença, agradecer os colaboradores do Instituto Butantan. São 3.800 colaboradores, entre funcionários do Instituto e aqueles contratados pela Fundação Butantan, que é a fundação de apoio, a Secretaria de Saúde e o Governo do Estado de São Paulo, as universidades paulistas, que são os maiores parceiros científicos que a gente tem, e as agências financiadoras, principalmente a FAPESP e o Governo do Estado de São Paulo. Obrigado, estou à disposição se vocês quiserem discutir. Pessoal, não podia ser diferente. Brilhante palestra, estilo titular e, aliás, eu peço perdão, eu cometi um erro. A maior titulação do professor Esper é ser titular do serviço do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor, muitíssimo obrigado. Sua presença nos honra aqui. Eu gostaria de abrir a palavra para perguntas. Nossa, peraí, calma. O Fábio levantou primeiro, deixa eu passar lá, e aí vai vindo de lá para cá. Depois o Ciro, depois o Alide, na sequência. Bom, boa noite a todos. Esper, parabéns. Linda palestra, linda. Obrigado. Eu queria fazer uma colocação e ouvir a tua opinião a respeito. Chamou muito a minha atenção que o Brasil não desenvolveu vacina para a Covid. A Rússia desenvolveu, a China desenvolveu, a Índia desenvolveu, a Europa desenvolveu, os Estados Unidos desenvolveu, Cuba desenvolveu, e nós que somos grandes produtores de vacina não desenvolvemos a nossa vacina, que de uma certa maneira nos amarrou na dependência de desenvolvimento externo. O que é que você pensa disso? Eu acho que teve vários fatores que contribuíram para isso, Fábio.
Eu acho que uma parte, a gente pode dar o crédito a uma parte do desenvolvimento. A Fiocruz, por exemplo, conseguiu incorporar toda a vacina AstraZeneca lá. Não foi desenvolvida e descoberta lá, mas eles incorporaram toda a tecnologia. O Butantan trouxe a vacina Sinovac, mas era uma vacina crua. Todo o método analítico, que é uma parte importante final do desenvolvimento da vacina, foi desenvolvido no Butantan e o estudo clínico só saiu por causa do Butantan. Então, nós temos a contribuição. Mas eu acho que o que você está querendo dizer é por que vacinas não foram descobertas aqui e colocadas adiante? Eu acho que o parque nosso ainda nós temos aqui no Brasil uma lacuna entre a descoberta de algum produto e colocar ele na mesa do uso, ou colocar ao lado do leito do paciente. São pouquíssimas as exceções. Você faz parte dessas exceções. O que vocês fazem no INCOR, que é desenvolver, por exemplo, válvulas cardíacas. Ali no INCOR, sair desde o laboratório e chegar no peito dentro do paciente é um privilégio que poucos lugares têm. E isso acontece no país inteiro. A gente tem pouquíssimos produtos feitos no país e na parte farmacêutica, ainda menos. As vacinas mesmo são... Nós tivemos os soros que foram desenvolvidos no Butantan historicamente durante mais de 100 anos, mas vacinas que foram desenvolvidas aqui mesmo não temos nenhuma. Então eu acho que a gente tem que criar essa cultura. Você tem que apoderar os laboratórios, aumentar a capacidade crítica dos nossos cientistas, mas eu acho que a gente tem que abrir o caminho da rota tecnológica de desenvolvimento, que ela ainda tem muitos obstáculos. Facilitar processos regulatórios, aumentar a capacidade para fazer essas etapas intermediárias, ter capacidade da gente fazer testes de avaliação pré-clínica e validação com toxicologia, farmacodinâmica, farmacocinética, coisa que a gente depende de muita coisa de fora, e fazer com que nossos mecanismos de proteção de propriedade intelectual melhorem, porque eles são muito lentos, você sabe disso. Você deposita uma coisa no IPI, demora 10 anos para eles darem o registro definitivo e isso é inaceitável. Então, enquanto a gente não resolver esses problemas, a gente vai ficar à mercê. E acho que essa é uma tarefa que a gente tem pela frente. Oi, Esper. Tudo bem? Sim. Levanta, Ciro. Levanta. Ciro, pode falar. Não... Parabéns, antes de mais nada. Uma dúvida que eu gostaria que saísse totalmente do âmbito político, essencialmente médico. Anteriormente ao desenvolvimento vacinal, digamos que amanhã nós tenhamos um novo vírus de incidência pandêmica. Qual a real validade da segregação no lar das famílias? Nós aprendemos desde a Avicena a internar o doente, não o cidadão são. No que isso interfere na propagação de fato, que contradiz inclusive com algumas teorias de Stanford e Yale, que dizem o contrário. Então eu queria saber, na tua vasta experiência, o que você pensa disso? E segundo, se está feito tudo o que você explanou, mostra claramente uma unidirecionalidade desde 3 séculos pandêmicas da Ásia para o Ocidente. Se há um programa, quer seja da ONU ou da Organização Mundial de Saúde, mais macro, de atenção primária ao ponto de desenvolvimento, tá? As regiões realmente que, por N motivos culturais, sociais, alimentares, estruturais, saneamento básico, mandam tudo isso para cá. Que tal se no matadouro fosse possível ter algum ato? Ou, claro que já deve ter pensado isso, lógico. Não, são 2 perguntas importantes e elas são difíceis de responder. Mas eu vou tentar não ser muito longo e chato aqui na minha resposta. Sobre a segregação dentro da família, Ciro, eu acho que depende muito da especificidade do vírus, depende muito do momento da pandemia e depende muito da quantidade de conhecimento que você tem. No começo da Covid-19, isso foi um tema extremamente polêmico, mas na hora que começaram a acontecer os casos em São Paulo, ninguém era contra ficar segregado. E você deve se lembrar disso, que não tinha nenhuma restrição obrigatória, e eu morava eu moro perto da Avenida Paulista. Eu saía na rua e não tinha uma alma viva. E assim, não tinha nenhuma obrigatoriedade de se sair na rua. Não saía. Era comércio fechado. Mas ninguém botou o pé para fora. Eu trabalhava numa clínica, eu e o Rafa,
Trabalhava numa clínica com 14 pessoas. Aí, na hora que começaram a acontecer os casos, só sobrou eu lá trabalhando. Todo mundo foi embora. Aí apareceu eu e a Eunara, que era pneumologista, só a gente atendia. Porque havia um receio enorme. Então, eu acho que, retrospectivamente, você vai encontrar que, é claro que nós cometemos erros, algumas coisas poderiam ser diferentes, mas eu, sinceramente, eu não via outra alternativa a se tomar naquele momento, porque as pessoas estavam morrendo. A gente estava naquela fase inicial do solo virgem, e não, assim, o que restou foi isso. Muitos de nós acabou, especialmente aqueles que têm comorbidades, têm uma idade mais avançada, resolveu tomar essa atitude. E eu achava prudente orientar todo mundo a manter o isolamento. Não tinha jeito. Com o tempo, a gente vai aprendendo as coisas, vai vendo o que tem que fazer, qual máscara que protege e etc. Sobre o fluxo... Você quer falar alguma coisa? Não? Tá. Sobre o fluxo Ásia, Ocidente, de agentes respiratórios, de transmissão, nós temos vários exemplos do contrário. Por exemplo, dá para listar, né, Jamal, uma série de agentes que foram oriundos aqui das Américas. Oropochi, Maiaro, o Junin, vários vírus, tem o Madriaga, que tem na América Central, que causam algumas vezes doenças graves e mortais, originárias de diferentes locais. Então, quando a gente faz, você tem razão de que muitas dessas pandemias surgiram na Ásia. E aqui nós estamos dando um exemplo, pelo menos de duas, que é SARS-CoV-2, que veio de Wuhan, e depois SARS-CoV, que veio de Guangdong, as duas na China. Agora, por que tem mais? Eu acho que esses agentes podem, alguns deles, ter preferência por surgir naquela região pelas características epidemiológicas, ambientais e da fauna local, e também da alta densidade populacional. Mas a gente, quando amplia esse microscópio e olha no resto do mundo, vamos ver que vários outros agentes surgiram também de outros lugares. O MERS, por exemplo, Oriente Médio. Alguns vírus, por exemplo, tem um vírus chamado vírus do Nilo Oriental, que surgiu no norte da África. E a gente tem alguns outros exemplos, inclusive nas Américas, onde aconteceu esse salto. Então, eu acho que tem que se ter um olhar mais apurado em todos os lugares, não só na Ásia, mas em todos. Mas aqui me remete a um outro comentário, sabe, Ciro? A gente viu durante esses anos mais recentes da pandemia que teve o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, especificamente um camarada chamado Anthony Fauci, que é, na minha opinião, um dos maiores pesquisadores que tem na história recente, está sendo massacrado. E ele está sendo massacrado porque o NIH resolveu fazer uma colaboração e investir num laboratório em Wuhan de estudo de vírus de morcego, incluindo coronavírus. E há um ataque enorme, dizendo que possivelmente o vírus tenha se originado desse laboratório que recebeu investimento do governo americano, tem CPIs dentro do Senado, do Congresso americano. Isso vai exatamente em oposto ao que você está falando. O que você precisa é aumentar o olho ali, aumentar a investigação epidemiológica, entender o que está acontecendo nos diferentes lugares, sob todo o critério de segurança e proteção, mas sem eles terem investido nesse laboratório em Wuhan, a gente talvez demorasse alguns meses para saber que vírus estava causando a pandemia e a mortalidade teria que ser muito maior. Então eu concordo com você. Eu acho que uma das formas de matar na raiz é aumentar a pesquisa nesses locais. Investir mais no conhecimento, cientistas, e aumentar a velocidade de disseminação da informação. Esper, como sempre, brilhante, parabéns. Muito obrigado por sua paciência com o nosso grupo. Sua paciência sensacional. Um prazer. Nós temos um grupo muito diverso, você sabe disso, e a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, e você tem essa paciência. Muito obrigado. Prazer. Eu queria fazer um comentário com relação, você falou sobre a parte epidemiológica, as vacinas, sobre o estrago do coronavírus nos sistemas, né, como um todo,
Eu, como endocrinologista, eu vou falar do sistema endócrino. Foi descrito na Itália o primeiro caso de tiroidite subaguda com coronavírus. E, mais recentemente, nós começamos a perceber o diabetes tipo 1 devido ao coronavírus. Isso nós estamos atendendo, inclusive, nos nossos consultórios. Diabetes tipo 1, olha só, um estrago danado. Você dosa anticorpos anticélula beta negativo, mostrando que, de fato, você vai colhendo a história, a pessoa teve coronavírus 1, 2 vezes, é um estrago que está acontecendo. Outra coisa que eu quero lhe falar é uma brincadeira. Você sabe que no Líbano o pessoal adora caçar pássaro. Eu acho que a gripe aviária lá não vai ter chance, não vai sobrar um para contar a história. É igual o carcará, pega, matar e come. Agora, uma pergunta técnica, agora é uma pergunta mesmo. Por que que o Butantan não foi, eu pelo menos não tenho esse conhecimento para entender por que que vocês foram inocular influenza em ovos, né, de galinha, quando o RNA, que seria um método muito mais rápido, né, por que que não partiram para esse lado, onde para você fazer um estoque seria muito mais viável do que do ponto de vista técnico, né? Obrigado. Bom, a produção de vacina para Covid, para influenza em ovos é uma técnica que data mais de 60 anos. E o Butantan tem um conhecimento já incorporado, com fábrica funcionando, capacidade de produção de lote piloto, lote de trabalho, lote de produção, controle de qualidade, métodos analíticos. Então, para a gente era mais fácil, por isso que a gente foi por aí. Mas nós não deixamos de pensar em mRNA para influenza, não. Tanto que a gente, na fábrica que a gente fazia vacina piloto para dengue, nós vamos desativar, porque tem a fábrica grande agora, e ali a gente vai construir uma fábrica de RNA mensageiro. A gente conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, a dotação de 150 milhões de reais. Estamos já estudando as plataformas. E a nossa esperança é que, em um ano, a gente tenha uma fábrica de mRNA dentro do Butantan. Estamos fazendo isso junto, quer dizer, lado a lado com a Fiocruz, porque eles também estão fazendo uma. E você pode perguntar, por que está todo mundo fazendo? Pelas razões que eu falei, mas que se hoje aparece uma nova pandemia e a gente precisa fazer 7 bilhões de vacina de mRNA ou 14 bilhões, como 2 doses, não existe capacidade no mundo. Então, estrategicamente para o Brasil é importante ter mais de um local, até para um servir de backup para outro, para fazer vacina de mRNA. Professor. Boa noite, Cristiane sim, Cairala. desculpa. Eu já fiz isso no grupo, mas eu quero fazer pessoalmente. Agradecer você por ter sido, acho que para a grande maioria de nós, uma luz no fim do túnel. Ok, isso, obrigado. Você, Jamal, a Raquel, tantos colegas da Infecto, num período dificílimo para todos nós, em que nós estávamos com medo, né? Acho que a maioria de nós teve muito medo por nós, nossos doentes, nossos parentes. Então, em primeiro lugar, o meu agradecimento do fundo do coração, porque os seus artigos no jornal, as entrevistas, foram um alento num momento muito difícil. E não só o Anthony Fauci foi massacrado, muitos de vocês também, né? Porque teve muitos infectos, amigos meus, que saíram de grupos, porque realmente foi uma O Jamal foi mais massacrado que eu. muita gente acabou saindo porque não era muito difícil. A minha pergunta é um exercício de futurologia. Eu lembro que nos anos de 2006, 2005, muita gente correu às farmácias para comprar Tamiflu com medo da gripe aviária. E justamente com algum vírus que tivesse esse índice de mortalidade próximo do ebola, né, de 50%, e aquela preocupação com se houver 50% de mortes, vai ter uma ruptura do que a gente conhece como vida normal, né? Vão morrer funcionários de fornecimento de luz, de água, médicos, então a maior parte dos serviços seriam interrompidos. Então seria uma tragédia
muito grande. De acordo com a capacidade da evolução, porque agora teve um caso em humano aqui no Brasil, né? De quê? De gripe aviária. Não, teve? foi o. Acho que você. Saiu a notícia ontem, né? Foi um caso de uma galinha sob cativeiro. E isso foi é um problema gravíssimo, porque, pra você ter uma ideia, saiu a notícia do caso ontem, o Japão hoje decretou bloqueio à importação de qualquer produto derivado de aves do Brasil. Então tem um impacto econômico gigantesco. Eu, desde aquela época, eu já acompanho, porque eu realmente sempre tive muito medo desse tipo de pandemia. Então, no exercício de futurologia, quantos anos você acha, na sua experiência como virologista tão fenomenal que você que a gente ainda teria, antes que chegasse a... Porque ela virá. Então, isso que é difícil da gente dizer. Não tem como. Não dá para a gente dar essa previsão. Quando começaram a aparecer os casos de gripe aviária foi em 1996. Eu lembro disso muito bem, que eu e a Fabiana, que é minha esposa está sentada ali, a gente tinha acabado de mudar para os Estados Unidos e isso foi parar na imprensa. E a gente estava fui lá para fazer o doutorado e era o assunto do momento. E era tão grave o negócio, a ameaça era tão grande que em Hong Kong, por exemplo, tinha sacrifício de 1,5 milhão de aves, 2 milhões de aves, 10 milhões de aves, porque eles queriam bloquear, pagavam as aves e mandavam matar. Então a gente achava que isso ia acontecer em 96. Não? 40 anos depois, quase 40 anos depois, estamos aqui e isso ainda não ocorreu. Então é impossível. Mas o fato tem dois fatores que aumentaram o receio. O primeiro desses fatores foi o vírus começar a se espalhar para outros continentes. Mas o segundo foi que começaram a acontecer casos de infecção e morte de mamíferos. E isso aconteceu na costa do Chile e do Peru. Houve uma grande mortandade de leões marinhos por causa de H5N1. Então aí alguns falam, não, é porque os leões marinhos comem as aves mortas, aí eles se infectam e acabam morrendo. Mas havia o receio dessa transmissão ter sido entre mamíferos. Então, esses dois alertas da disseminação e também da morte, teve um caso de um leão no zoológico de Lima, teve alguns outros casos, inclusive com mortes de mamíferos, que subiu a bandeira amarela. Mas não dá para prever, infelizmente. Professor. Eu agradeço o Valide e o Renato Assad o convite feito ao Esper Jorge Calas, para essa palestra. Está mais perto agora. E é interessante que o Esper Jorge Calas, né, sempre eu acho bonito o nome. Aí eu fiquei pensando nesse instante, durante a aula, que o nome é impactante pela postura, ciência e a sua posição, inclusive como diretor do Butantan, que você mostrou no final. Mas eu me lembrei, aqui eu me sinto em família, que eu tenho um tio que é Esper, e meu avô é Gírios, que é Jorge. Aí eu falei, talvez tenha alguma influência. É Esper Gírios e ele é Calas. E o nome é bonito para mim, soa bem. Talvez seja memória afetiva, né? Mas eu tenho um comentário que é o seguinte, eu achei a sua primeira parte da aula, eu fiquei até tenso, bastante preocupante. Eu diria assim, os aspectos pessimistas do que vem acontecendo. Quando você fala da exponencialidade do crescimento da população, das comorbidades, dos indivíduos com a imunossupressão e a globalização, quando você mostrou os voos globais acontecendo, e tudo isso, né, foi assim, me fez pensar o que pode acontecer. E você depois fica bastante mais otimista, mas ao mesmo tempo chamando a atenção do que seria necessário, principalmente no Brasil, com o comentário do Fábio, né? Que realmente nós não temos tecnologia, biotecnologia, isso precisa ser desenvolvido.
Mas a minha pergunta, eu gostei muito da sua aula, sem dúvida nenhuma, você sabe disso, é impactante, a apresentação, a didática e tudo mais. Claro que eu não estou aqui como pertencente a uma banca julgadora de tese, né? Acho que eu viciei um pouco e fico comentando a aula do Esper. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: o advento das vacinas RNA, da Pfizer, da Moderna, eu li algum artigo, que eu não sei aonde, que isso foi um impacto, que como nas guerras, há um progresso depois, né? Depois da Segunda Guerra, mesmo depois da Primeira Guerra, e as coisas, existe o progresso da humanidade. Você acha que isto pode ser fato e você tem uma visão otimista, apesar dos comentários do Fábio, que eu concordo, que no Brasil a gente não tem biotecnologia, por exemplo, dos remédios para diabetes, que é minha área, por exemplo, nenhuma molécula foi desenvolvida aqui. Nenhuma, né? Então, você acha que esse advento pode realmente trazer, quando você fala de imunobiológicos, etc., alguma revolução para o bem no final, em termos de avanço da ciência? E também o que você acha da ciência e anticiência? Que a anticiência está proliferando nos Estados Unidos, que é a sede da ciência. Então, são os dois comentários, né? Se o advento das RNA vacinas vai abrir novos campos na medicina terapêutica, não é só em vacinas, e também a ciência e a anticiência. Obrigado, Esper. Obrigado, olha, professor. Excelente, hein, Esper? Obrigado, pelo amor de Deus. O professor Chakra também tem um nome inspirador, tanto é que, desde a época que eu estava no começo da minha carreira, viu? Sempre acompanhei seus passos, foi um exemplo para mim, ao ponto de outro dia eu cheguei numa loja de vinho, vi um vinho chamado Chakra, eu comprei na hora. Tá lá em casa para beber. Eu acho que o avanço tecnológico vai se popularizar, não tem outro caminho. E a gente vai ter que pegar esse bonde cada vez. Talvez a gente esteja mais em um momento de uma oportunidade aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de falar isso para a ministra Nízia, numa das oportunidades que a gente recebeu ela no Butantan, e para todos os meus colegas que trabalham no campo de biotecnologia e de fomento à pesquisa, que aqui está se abrindo mais uma oportunidade. Depois de tudo que a gente viveu na Covid, a gente tem agora uma visão onde se preocupa mais com a ciência. O Congresso Nacional votou oposição e situação, viu? Do desbloqueio do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano já tem 10 bilhões no fundo, o ano que vem a projeção tem 14. Se a gente conseguir segurar esse dinheiro e investir em ciência no Brasil e a biotecnologia ser parte disso, está aberta a oportunidade. Então a gente não pode perder esse bonde, que seria perder mais uma vez. Seria um vexame para a gente. Então eu acho que a gente tem condições. Tendo essas plataformas incorporadas, eu acredito muito no pesquisador na ciência brasileira. Fábio citou aqui que nós não temos vacinas feitas aqui no Brasil, mas tem pesquisadores que estão tentando. Nós temos vários, inclusive no INCOR. E eu acho que a gente tem que dar asas para essas pessoas, e não é nos velhos igual a eu, mas o pessoal mais jovem, apoderar a população mais jovem, a molecada que está dinâmica vindo para o campo, para essas pessoas, esses pesquisadores, trilharem esse caminho e fazer o produto chegar na via final. Sobre notícia falsa, a gente vai sempre ver isso. Jamal se lembra bem de quando a gente estuda varíola, né, Jamal? Vacinação de varíola. Tem um desenho muito famoso onde eles vão vacinar as pessoas na Inglaterra e o cartunista mostra que as pessoas recebem a vacina, estão criando rabo de vaca, chifre de vaca. Então essa história sempre existiu. A minha teoria é de que existe uma pequena fração de negacionistas verdadeira, mas essa é uma fração pequena. A maioria das pessoas são capazes de ser apresentadas as evidências e mudar a sua visão. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando por esses 95% ou 98% da população.
E quem sabe a seleção natural faz a gente se ver livre dos Desculpa, eu não falei isso. Sou eu agora? Atendendo à pergunta do professor Chakra, quando a etnia e etimologia do nome do nosso professor Calas, foi esse sobrenome que me chamou a atenção, isso 14 anos atrás, no terceiro andar do prédio, em frente ao hospital, que eu formulei o convite para ele pertencer ao grupo. Mais uma vez, parabéns pela didática, parabéns pela explicação. Seu nome e sua presença não se enriquece muito, você é um ícone da medicina brasileira. Obrigado. Com esse nome e o sotaque balba, que ele fala libanês, o sotaque do norte do Líbano, foi isso que é o fator agregador. Aliás, o nome dele que trouxe hoje foi motivo da convergência de personalidades tipo Natalini, meu amigo da Escola Paulista de Medicina do CRM, que ele está aqui presente, do professor Rafael Possic, meu companheiro no Líbano também foi trazido pelo nome do Calas. Bem-vindo, Calas. Seu nome nos engrandece muito. O Ahla Sahla Fik. Shukran. Afo. Querido, sou eu aqui, ó. Aqui. Vai lá, Ione. Não, eu queria fazer alguns comentários depois do professor. Tá difícil, né? Mas eu queria te agradecer primeiro pela conferência e eu que sou bem mais velho do que você, eu acho que a gente aqui teve uma pequena amostra da capacidade que se tem da área que você está de juntar o humano na ciência, que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Para além da questão técnica propriamente dita, eu acho que você teve, que é uma característica sua, né? Não esquecer que a gente está trabalhando para o outro que é igual a gente. E é nesse contexto de quem trabalha com doenças infecciosas que eu acho que chacoalha um pouco quem não está nessa área, é que a doença é sempre do outro, né? Sífilis foi assim, AIDS é assim. Ainda hoje, em pleno século XXI, se considera... Eu escuto com muita frequência o comportamento sexual do sujeito como algo anormal no século XXI. Quer dizer, não faz sentido isso. E você trouxe várias questões aqui, sempre pontuando isso. O problema é o outro. Essa dinâmica populacional é sempre colocada num contexto fora do problema. Quando é essa dinâmica que determina o aparecimento ou o desaparecimento dessas condições, porque ou são ligados a questões ambientais ou alguns vetores, e é o homem que entra ali, né? Somos os mamíferos, nós, que descemos das árvores, que estamos entrando nos espaços onde esses agentes estão lá. Você se referiu a algumas coisas daqui, que começaram aqui, eu me lembrei, arenavírus aqui em Juquitiba. Quer dizer, é um problema? Ainda não. Pode virar um problema? Claro que pode. Né? É uma área de preservação ambiental. Na medida em que você invade esse espaço, o agente está lá há muito tempo. Basta a gente chegar lá e se expor. A gente não tem proteção, vai fazer uma doença que mata 100% dos indivíduos. Mas quantos casos teve ali? Recentemente, um que foi parar no HC, inclusive. Então, assim, eu fiquei... Febre maculosa. Febre maculosa, como eu sou mais velho do que você, febre maculosa não era um problema em Campinas, era um problema em Guarulhos, Mogi das Cruzes. Você não vê febre maculosa mais nessa área da região metropolitana. Saiu do leste e foi parar no norte. E está indo em direção ao oeste. Quer dizer, qual é o determinante disso? Os bichos estavam em Campinas há trocentos anos. Mas o que aconteceu? Guarulhos e essa região São Miguel Paulista, toda essa área da várzea do Rio Tietê, acabou sendo urbanizado. Esse bicho desapareceu dali, as pessoas não estão mais pisando nesses lugares. O carrapato sumiu. Agora é uma homenagem ao professor Natalino, que faleceu a semana
retrasada, né? Que descreveu uma outra doença transmitida por carrapato, que também tem nesse pedaço aqui. Então, essas dinâmicas é que vão acabar determinando o nosso comportamento, é que vai determinar. Eu estou até tentando responder uma questão que levantaram aqui, quanto tempo vai aparecer uma outra condição pandêmica. Em relação à influenza, eu achei super interessante, mas influenza até alguns anos atrás, o que se admitia é que tinha até uma sazonalidade, né? E uma parte da sazonalidade desapareceu, muito provavelmente por causa das dinâmicas, inclusive dos pássaros, né? Isso subverte uma lógica que estava mais ou menos estabelecida. Então, eu mais uma vez só queria te dizer muito obrigado, porque depois você pode me mandar um pedaço dessa sua aula, por favor? Eu mando para todo mundo. O chupim, né? Aliás, os slides estão à disposição, se alguém quiser. Eu mando pra todo Ótimo, mundo. consegui, ó. Obrigado, Renato. Oi, Mi. Boa noite, obrigado pela apresentação. Você estuda aí o comportamento dos vírus e eu estudo um pouco o comportamento dos humanos. E falando em notícias falsas, eu tenho ficado bastante preocupado com como isso tem, de alguma maneira, conseguido, né, se disseminar e se ampliar de maneira que eu não vejo resistência por parte de uma preocupação social do que fazer com isso. Ainda recentemente me lembro de ter lido uma notícia no jornal de que existem grupos organizados processando os turcos lá da Alemanha que de alguma maneira desenvolveram a técnica que deu origem à vacina da Pfizer, né? Ações que envolvem dezenas de milhões de dólares, eu acredito, né? Eu acho que nós, como médicos, a gente tem esse papel, obviamente, da assistência às pessoas, mas, assim, particularmente aqueles que ficam na academia, acredito que muitos aqui ainda estão na academia, nós temos uma responsabilidade também de educação, né? E eu vejo que, de alguma maneira, não consigo identificar nenhum tipo de movimento mais consistente por parte da classe médica, particularmente da academia, no sentido do que vem acontecendo com relação a desacreditar as vacinas e atribuir, inclusive, a elas uma série de efeitos deletérios. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro e já vem acontecendo há alguns anos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião de que forma você imagina que isso poderia ser combatido, não no bom sentido da palavra, né? Porque eu acho que não adianta a gente brigar com o negacionista, não é por aí que a gente vai conseguir convencer os 95% da população que você citou, mas tem que ter uma estratégia, acho, de convencimento, e eu não vejo os médicos, de alguma maneira, preocupados em desenvolver alguma coisa nesse sentido. Queria ouvir a tua opinião sobre o que você acha que possa ser feito. Então, essa é uma resposta difícil, porque a gente falhou, eu acho. E falhou porque, a despeito de tudo que a gente tentou fazer, as taxas de imunização caíram. A cobertura, por exemplo, da bivalente contra a Covid-19 está em 20%. Ou seja, nós falhamos. E eu acho que há várias explicações para isso. A mais óbvia é que as pessoas estão cansadas, não estão vendo mais ninguém morrer com Covid-19, e existe esse tipo de relaxamento que a gente viu com várias outras doenças acontecer da mesma maneira. Eu nem acho isso tão ruim, porque isso mostra que a pandemia está, de fato, melhorando, está sob controle. Agora, existe um segundo fator, é que você não consegue explicar a ciência para a população em geral, para todo mundo entender os conceitos. A gente mal consegue entre nós. Tem um cientista americano que faz um podcast que eu gosto muito, chamado Vincent Racaniello, que ele vive dizendo que ser médico não é ser cientista. É diferente. Você, quando é médico, segue
tem o seu conhecimento, segue seus protocolos, multiplica o que você aprendeu nos seus ensinamentos para os seus pacientes e vai vendo os resultados. É quase como uma arte, muito mais do que ciência. Fazer ciência é muito mais complexo. A gente tentar entrar na metodologia científica e aprender, saber todas as variáveis, uma avaliação crítica de resultados, isso é complexo demais. E veja, eu falo isso que eu nem posso dizer que eu faço isso com perfeição, que eu não faço. Todo mundo erra. A vantagem da ciência é você ter um método que possa ser reproduzível e ser criticado. Então abre um caminho para várias incertezas que, quando uma pessoa mal intencionada entra nesse debate, transforma essa argumentação em extremamente vulnerável. Então, achar que a gente vai conseguir ensinar método científico para a classe médica inteira é uma ilusão. E achar que a gente vai ensinar isso para a população é uma fantasia distante. Então, a gente não tem como fazer isso. Ou um delírio. É um delírio. Eu acho que o que a gente pode é, de alguma forma, fazê-los entender que as pessoas que trilham as evidências científicas para chegar às suas conclusões têm uma chance menor de errar. E é isso. Isso me fez também fazer várias reflexões durante esse período para achar que obrigar as pessoas a fazer as coisas, especialmente essa história de vacinas, talvez tenha sido um erro. A gente querer que todo mundo tome a vacina forçado, nós nunca vamos conseguir chegar nesse ponto. E em alguns momentos eu achava que a gente deveria ter restrições duríssimas para fazer com que todo mundo se vacinasse, imaginando as características epidemiológicas da doença, mas eu acho que talvez estivesse errado em fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Agora, existe seguramente uma parte pequena das pessoas que, essas sim eu chamo de negacionistas, que são mal intencionadas. Então, a gente todos aqui, não vou citar nomes, mas conhecemos alguns deles que, infelizmente, a gente experimentou durante essa pandemia, que até hoje ficam batendo nessa história com notícia falsa. Para essas pessoas, eu acho que cabe uma responsabilização. E eu acho que tem que ter uma responsabilização, inclusive civil e criminal, por causa de vidas que eles fizeram indiretamente serem perdidas. Quando a gente tiver alguns desses exemplos acontecendo, outros vão pensar duas vezes para trilhar esse caminho. E eu acho que não tem outra solução. Achar que nós vamos convencer algumas dessas pessoas a vir a público e pedir desculpas, etc., esquece. Isso não vai acontecer nunca. Porque existe ou uma convicção pessoal ou um interesse financeiro. E existe um ditado nos Estados Unidos, você follow the money, você vai encontrar a explicação para muitas dessas coisas. Mas eu acho que, assim, por um lado, isso é péssimo, por outro lado, é uma fração muito diminuta. E aí sim vale um esforço de tentar responsabilizar o que elas falam pelas consequências que tem. Aqui é SP. Vai lá. Oi. Então, obrigada pela aula, foi excelente. Obrigada, foi maravilhosa e extremamente assustadora. Você, pelo mapa, você mostrou que a gripe aviária está chegando aqui, né? Esse está chegando é mais ou menos quando? E o que segura isso? Uma máscara cirúrgica, uma N95 já protege a gente? Não, ela já chegou. Já tem casos de transmissão entre aves em Ubatuba, por exemplo. Então, já chegou. Agora, não há documentação de transmissão interhumana. Então, você pode até pegar, como algumas pessoas pegaram a ave na mão, não teve nenhum caso humano no Brasil. Então, não há necessidade da gente começar a usar máscara hoje por causa de gripe aviária, porque não tem transmissão. Mas a recomendação, inclusive a do Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, se você está andando lá em Ubatuba e vê uma árvore morta, não vai querer pegar. Ou vê uma árvore, por exemplo, que está assim, batendo a asa, não conseguindo subir, não vai levar para casa, levar para o veterinário. Chama a vigilância local para cuidar desse animal. Isso não é coisa. Mesma coisa que a gente vive falando, vai passear no interior de Campinas, ficar acariciando capivara. Não faça isso. Não faça isso.
Cada capivara tem, em média, 2 a 3 mil carrapatos. Não é uma boa ideia. Então é só ficar distante. Não tem nenhuma medida de isolamento, não. Professor Esper, parabéns. Eu vou responder aqui o Tufik, o chakra, nome do Esper. O S de extrasensorial e o PER de percepção. Então, você é um homem iluminado de percepção extrasensorial. Obrigado, Isso é fantástico. Parabéns pela aula. Minha perguntinha é bem simples. O vírus sozinho, ele perde força? Se ele Por perde exemplo, força. quando surgiu o Covid, eu também comecei a estudar, dei algumas palestrinhas. Aí surgiu a primeira vacina e o vírus veio a primeira cepa, veio o Delta, Lambda, Ômicron. O vírus foi malandro, ele fugiu da raia, ele foi para uma outra cepa, depois veio a híbrida, né? Não sei se o pessoal relatou aqui. É isso ou a vacina que matou ele? O que acontece com o vírus? Ele só tem um objetivo evolutivo, que é aumentar a sua multiplicação e transmissão. Ponto. Se isso vai resultar em queda de patogenicidade ou aumento de patogenicidade, ele não está nem aí. Então, ele vai sempre seguir esse caminho. Por que a mortalidade caiu? Primeiro, porque teve acúmulo de imunidade com infecção natural e imunizações. Por isso que caiu. É claro que a imunização natural seria uma forma de, naturalmente, a gente ter imunidade coletiva. Mas aí ia morrer muito mais gente. A imunização apressa essa imunidade e faz com que a gente não tenha que ver um vírus passando por um monte de pessoas sem proteção. Segunda coisa, o exemplo que aconteceu do salto para Ômicron foi que o vírus se transformou num vírus mais transmissível e infectava mais via respiratória superior do que inferior, porque era vantajoso para ele, porque ele conseguia ser transmitido mais rápido. Então, o único caminho do vírus é aumentar a multiplicação e transmissão. Se isso, em algum momento, faz com que ele seja mortal demais, isso vai ser desvantajoso para ele e uma hora ele some. Um exemplo disso é Ebola. Ele é muito mortal, então ele tem uma força de transmissão rápida, mas ele esgota muito rápido. Então, cada vírus tem o seu comportamento, dependendo dessas variáveis, mas com o único objetivo de ser transmitido. Beleza, obrigado. Acho que sou eu agora. Boa noite. Excelente. Obrigado. A tua apresentação. Para mim, particularmente, foi muito ilustrativa. Existe a ideia de que essa baixa adesão a vacinação de uma maneira geral que está ocorrendo no Brasil, não sei se acontece no mundo, se pode esperar novas atividades agressivas, novas epidemias, pandemias, ou seja lá o que for que representa nisso aí. Eu só quero dar um depoimento pequeno. Eu participo de um grupo, eu sou sócio do Clube Sírio, que tem uma população idosa. E esse dado que você deu, ele foi extremamente esclarecedor para mim, porque eu vi uma varredura dos idosos lá. Morreram muitos. E aí você disse que 10% de acima de 60 anos... 1%. 1%. Tá mas bom. você vai subindo, Perdão. você passa de 70 Sim, anos... vai subir chega na a faixa 10%. etária. Vai. Então é isso, eu queria saber se nós corremos o risco dessas epidemias, dessas pandemias, retornarem. Nós temos pólio, nós temos coqueluche, temos diversas doenças. Obrigado. Esse é o risco que eu procurei abordar na aula, que ele existe. Aí nós temos duas classes de agentes que infectologistas e epidemiologistas gostam de separar. Uma a gente fala patógenos reemergentes. Reemergente, o que é? Um que estava meio quieto e começa a aparecer de novo. Exemplo, sarampo. A gente teve recentemente alguns surtos de sarampo no Brasil. E isso, a culpa principal foi queda de cobertura vacinal, que é um dos riscos que a gente corre. Já teve alguns casos de poliomielite acontecendo em alguns locais do mundo. Problema. A gente tem que ficar atento e só a cobertura vacinal vai nos proteger. Patógenos
Emergentes são aqueles que a gente não conhece e vem. Exemplo, SARS-CoV-2. Emergente, apareceu. Um que não é bem emergente, mas causou um quadro parecido, foi o Zika em 2015. Já tinha alguns casos esporádicos na África lá para trás, ninguém deu bola, aí ele chegou novo na América do Sul, causou uma epidemia aqui, principalmente no Brasil, que foi gigantesca. Pode o SARS-CoV se transformar num vírus agressivo e causar problemas para os idosos novamente mais para frente? Não é a tendência que a gente está vendo aqui. Há uma acomodação dele ficar parecido com os outros 4 vírus, coronavírus, que causam resfriado comum. Ele está indo por esse mesmo caminho. Pode aparecer um SARS-CoV-3 e causar problema? Lógico. Então essas coisas ficam em aberto, dependendo um pouco da sorte, e é isso que a gente tenta prever de alguma forma com a nossa vigilância epidemiológica. Queria perguntar. Bom, em primeiro lugar, parabéns, viu? Aprendi muito hoje aqui. Estou muito satisfeito com o que eu ouvi. E parabéns a você e aos que convidaram. Né? Um convite muito feliz. Queria dizer que você deu uma aula excelente e a sua sabedoria é equivalente à sua cordialidade. Obrigado. Foi muito bom aqui hoje. Não, é verdade. Acho que todo mundo sente isso. Vai minha pergunta. É uma pergunta ingênua de um aprendiz de ambientalismo, que sou eu. Corre uma lenda aí entre os ambientalistas que com o degelo, por conta do aquecimento global, muitos vírus, bactérias, enfim, patogênicos, poderão, nessa situação de degelo, em particular na região da Sibéria e outras regiões que tem muito gelo, poderiam aflorar coisas desconhecidas da ciência, da humanidade, e causar doenças ainda não... Bom, minha pergunta, tem base científica isso ou é lenda de ambientalista apavorado? Não, tem base científica. O que eles chamam esse gelo permanente nas crostas, né, nos polos, de permafrost, né, que é congelamento permanente. É claro que em algum momento do passado, remotamente na história do planeta, essa região de congelamento era muito, muito pequena. Então tem coisa que apareceu de alguns, talvez, milhões de anos para cá, e quando eles fazem furos nesse permafrost, pegam amostras de gelo até em uma profundidade grande, encontram vírus ali, por microscopia eletrônica. Então existe esse problema. Mas o número de vírus, a diversidade de vírus que existe no permafrost, capaz de eventualmente causar problemas, é em algumas ordens de magnitude inferior ao que circula já no ambiente natural. Então, acho que existe esse risco, mas a gente corre um risco proporcionalmente muito maior com esses outros fenômenos que a gente já vive no dia a dia. Bom, eu me senti obrigado a divulgar que o nosso companheiro Natalini é candidato pela chapa 2 do CRM de São Paulo. Então, já que o nosso meio é propício, então está aí apresentado o grande Natalini, Tannus Natalini. Alguém mais quer fazer algum comentário, perguntas? Bom, então, dado o avançar da hora, é óbvio que seria dessa forma. A gente agradece a paciência ao professor Esper, ao brilhantismo da sua apresentação didática, digno de um professor titular da USP. Parabéns, muito obrigado pela sua presença e pelo apoio constante que tem nos dado a Associação Médica Líbano-Brasileira. Professor, boa noite. Muito obrigado a todos pela presença.